Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de hoje e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a novela Trump, Europa e Groenlândia. Como é que estão aí, como é que esses três atores estão se articulando, como é que está tendo conversação entre eles, será que a Europa abaixou, né, a sua resposta ofensiva ao Trump? Será que o Trump também abaixou a sua resposta ofensiva lá atrás? Eu até falei aqui no canal, né? Eu estou aqui fazendo um vídeo de atualização sobre essa situação, que na verdade ambos estavam ali bem eufóricos, né? O Trump, claro, com essa ideia de querer anexar a Groenlândia ao território norte-americano por uma questão estratégica militar, segundo ele, e do outro lado a União Europeia falando que a soberania da Groenlândia como um estado autônomo e pertencente à Dinamarca não estava em diálogo, não estava em conversa. E aí, eu falei até no último vídeo aqui que a União Europeia chegou a ver a possibilidade de investir 800 bilhões de euros para a sua defesa, para a sua proteção. Mas que proteção é essa dos Estados Unidos da América? Será que poderia haver ali um problema entre essas duas grandes potências, né? Uma que é os Estados Unidos da América, que ainda que seja um país, é um grande país, é uma grande potência mundial, potência econômica, potência militar, e do outro lado também a Europa, que é um bloco, né, um dos principais blocos econômicos do mundo. Ali está, na Europa, um dos mais vários importantes países ali. Então, como é que iria se dar isso? Bom, então para atualizar aqui, hoje eu estou fazendo mais um vídeo sobre essa situação da Groenlândia. De antemão, eu sou Leonardo Barbosa, sou professor e eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Esse canal que é um canal de notícias, de geopolítica e também de opinião sobre tudo que está acontecendo no mundo, no cenário político, na política externa e também na política nacional. Vamos começar também a fazer vídeos aqui sobre as eleições aqui no Brasil. Esse ano é um ano de eleições e nosso canal está só no comecinho, né? A gente ainda tem pouquinhas visualizações, mas eu acredito que você pode me ajudar para a gente fazer esse canal crescer, se inscrevendo, comentando e deixando o seu like e compartilhando também. Se você quer um canal ainda que seja um canal simples, mas um canal de notícias confiáveis, falando apenas aquilo que é notícia, sem parcialidade, um canal imparcial, esse aqui é o seu canal que você vai poder assim assistir notícias com idoneidade, notícias confiáveis, tá ok, galera? E eu quero aqui aproveitar aqui, eu quero ler, né, a BBC News Brasil, ela falou sobre os recados de Trump sobre a Groenlândia, Venezuela e tarifas a líderes globais em Davos, em meio à escalada de tensão. Lembrando que anteontem, né, dia 21 de janeiro, lá na Suíça, na cidade de Davos, teve a Conferência, né, Econômica Mundial, que sempre acontece, o World Economic Forum, né, o Fórum Econômico Mundial, aonde ali as principais potências econômicas estão reunidas. E claro, o Trump foi para lá. E como esses eventos eles envolvem ali política externa, né, tensões, coisas ligadas ao mundo geopolítico, né, porque ali existem países diferentes, é claro que os líderes eles vão falar para aquilo que mais lhe interessa no momento. E o Trump não foi diferente. Ele falou sobre a tensão na Groenlândia, explicou sobre tarifas, mas o interessante, o curioso, que até no último vídeo que eu fiz, é que como eu falei aqui no início do vídeo, né, tanto o bloco europeu quanto os Estados Unidos, eles estavam num nível de bastante embate. E parece que agora a situação está começando a ficar um pouco mais ameno, o clima começa a ficar um pouco mais pacífico, embora ainda não haja, né, uma pacificidade plena, está começando a descer aí as tensões. Quase igual no ano passado, quando o Trump ele começou a falar sobre os tarifaços, inclusive a países europeus, que criou aquele auê todo no mundo e depois ele foi abaixando, né?
essa conversa dele, esse diálogo dele mais agressivo, foi ficando uma coisa mais pacífica. Inclusive o Brasil, que ele tentou no finalzinho mexer, ele acabou tendo que voltar atrás por conta, né, dos milhões que foram perdidos aí, já que havia uma nova rota comercial por conta disso entre Brasil e China, né, que é a questão da soja. Então ficou algo muito parecido agora, né, com a Europa. Ele parece que ele joga lá em cima e depois ele começa a dialogar de uma maneira mais amena. Mas vamos ver aqui a notícia que tem como título aqui, ó, os recados de Trump sobre Groenlândia, Venezuela e tarifas a líderes globais em Davos, em meio à escalada de tensão. Vamos lá, ó. O discurso de Donald Trump nesta quarta-feira, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, era bastante aguardado. O mundo queria saber quais recados o presidente teria para dar a líderes globais em meio à escalada de tensões sem precedentes na história recente, causadas pelas decisões tomadas por Trump em diferentes frentes desde que voltou à Casa Branca e que tem abalado o equilíbrio geopolítico. Mesmo após um contratempo, cadê aqui, gente? Trump chegou no horário e discursou por mais de 1 hora, cerca de 20 minutos, além do tempo previsto, sobre vários assuntos. Em um país europeu e diante de líderes da política e dos negócios de todo o continente, porque Davos é uma cidade que fica na Suíça, ou seja, Europa, embora a Suíça não faça parte da União Europeia, né? Então, talvez por isso que foi estratégico ficar ali, né, esse Fórum Econômico Mundial. Trump não deixou de passar a oportunidade de voltar a criticar a Europa. Casa Branca já havia dito que a Europa está em plena decadência ao traçar seus planos de segurança nacional. Desta vez, Trump suavizou o golpe. Não quero ofender ninguém. Disse, eu amo a Europa. Então, como eu falei, né, aquele morde-a-sopra do Donald Trump, ele vem com facas, ele vem com canivetes, ele vem falando e depois ele vai e vem com aquele tom mais ameno, ó, não quero ofender ninguém. Mas quem não lembra, né, o primeiro vídeo que eu fiz aqui, ele deixou passar que a Groenlândia, a segurança da Groenlândia era 2 cães e um trenó, né? Então, assim, dando a entender que realmente a Europa, ela não de fato está fazendo um programa de segurança militar como deveria. E aqui, mais uma vez, como eu falei nos outros vídeos, ele reforça essa ideia de que a questão da Groenlândia é uma questão militar, é uma questão estratégica, porque se você olhar o mapa da Groenlândia, a Groenlândia praticamente está no Polo Norte, no Ártico. E ali você vê de um lado a Rússia, né, lá em cima, praticamente a Rússia, por ser um país continental gigantesco, o maior país do mundo, tomando boa parte ali, daquela parte próxima ao Polo Norte. Do outro lado você tem o Canadá, que é um aliado dos Estados Unidos, né? Alguns vão dizer que o Canadá é um estado dos Estados Unidos. Isso os canadenses não gostam muito, né? O Canadá, na verdade, não sei se você sabe, mas o Canadá, ele pertence ao Reino Unido, né? Assim, dentro não que não seja um país independente, mas o Canadá, ele faz parte, ele tem como seu rei, o rei Charles, faz parte do Reino Unido por uma questão política. E você tem ali, mais abaixo, os Estados Unidos. Então, o caminho ali no norte, entre as potências, são muito, muito próximas. Então, realmente, ter um controle estratégico do território ali, que é o que o Trump fala com relação à Groenlândia, que é praticamente o Polo Norte, é muito importante para ele, né? Ainda mais porque você tem a Rússia ali e você também tem logo um pouco mais abaixo da Rússia a China. Então, tá todo mundo ali, né? As principais potências bélicas, nucleares, estão ali no norte, estão ali naquela região. Por isso que o Trump ele fala tanto sobre essa questão de entrar na Groenlândia, né? Mas vamos lá, vamos continuar lendo para a gente continuar falando aqui sobre isso. Ele também discorreu longamente sobre como a economia americana melhorou em seu governo, defendeu suas tarifas, e aí, aspas, né? Abre aspas o que ele falou. Os Estados Unidos não vão subsidiar o mundo, e voltou. E defendeu que a invasão da Venezuela e a deposição do então presidente Nicolás Maduro vão trazer prosperidade para o país. Então é a defesa dele pelo que fez logo no dia 13 de janeiro, que foi prender o Nicolás Maduro, e ele disse que vai trazer prosperidade, riqueza para o país, né?
Aqui no caso o país queremos entender que seja a Venezuela. Não usaremos a força, que era talvez um grande medo de todo mundo, né? Trump diz que quer negociações imediatas para adquirir a Groenlândia, mas insistiu que não usará a força. E aí, mais uma fala dele, né, em Davos, que foi o seguinte: apenas os Estados Unidos da América podem proteger essa enorme massa de terra, esse gigantesco bloco de gelo, desenvolvê-lo e melhorá-lo, disse Trump. Segundo Trump, a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca desde 1814, é um país vasto, quase desabitado e não desenvolvido que está indefeso. O presidente americano declarou que não há sinal da Dinamarca na ilha e que o país está gastando menos dinheiro do que o prometido na Groenlândia. No discurso, porém, Trump disse que não vai usar a força contra países aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, como a Dinamarca. Não preciso usar força, não quero usar força, não vou usar força. Tudo o que os Estados Unidos estão pedindo, disse Trump, é um lugar chamado Groenlândia. O discurso acontece em momento de tensão entre Estados Unidos e Europa, devido ao interesse de Trump no território. No sábado, dia 17 de janeiro, ele impôs novas tarifas sobre a Dinamarca e outros 7 países europeus que se opõem ao seu plano de aquisição. Dia 7, dia 17, esse último sábado, tá? Ele colocou algumas tarifas, né? Trump também negou o discurso que seu interesse seja em minerais de terras raras na Groenlândia. O que importa é a segurança nacional, estratégica e a segurança internacional. Trump afirmou que quer o território para o projeto do maior domo de ouro já construído. O Domo de Ouro é um projeto do governo americano para proteger o país de mísseis lançados da terra ou do espaço, inspirado no Domo de Ferro de Israel. Segundo Anthony Zucker, correspondente da BBC na América do Norte, o discurso de Trump também trouxe uma novidade: a afirmação de que os Estados Unidos teriam controle e um direito sobre a ilha por causa dos seus esforços para defender o território durante a Segunda Guerra Mundial, após a Dinamarca ser invadida pela Alemanha nazista. Nós já tínhamos, mas a devolvemos à Dinamarca depois da Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, os Estados Unidos deveriam tê-la mantido. Como o discurso em Davos, o Trump acabou com qualquer esperança de líderes europeus sobre um alívio na tensão da crise da Groenlândia, analisa Nick Beck, correspondente da BBC na Europa. Mas, ao menos, deverá haver algum alívio pelo fato de o presidente americano ter prometido não usar força militar. E aqui fala um pouco sobre a Groenlândia, né, que é a maior ilha do mundo, considerando-se a Austrália como continente localizada sobretudo dentro do Círculo Polar Ártico. Tem cerca de 3/4 do seu território cobertos permanentemente por uma camada de gelo. Com uma população de aproximadamente 56 mil habitantes, é o território menos densamente povoado do planeta. Galera, então vocês viram aí que a ideia do Trump de pegar a Groenlândia, ele torna a dizer que é meramente por uma questão militar, uma questão estratégica militar. E aí ele fala sobre o Domo de Ouro. O que seria o Domo de Ouro? Seria uma imitação do Domo de Ferro que acontece em Israel, que inclusive livrou Israel de diversos mísseis de bombas dos seus inimigos ali no Oriente Médio, como o próprio grupo terrorista Hamas e até alguns outros países, inclusive o Irã também, que lançou mísseis aí nesses tempos aí que se passou, nesses últimos conflitos aí entre os dois países. Então a ideia do Donald Trump é transformar ali, né, pegar a Groenlândia e converter, né, essa tomada em reforço de segurança, aumentar a segurança para a América do Norte, para os Estados Unidos e também ali em toda aquela região, criando esse Domo de Ouro. Então, segundo o Donald Trump ali em Davos, a ideia é fazer com que realmente o país, ou melhor dizendo, a Groenlândia, se torne uma peça-chave para a segurança nacional norte-americana e também para a segurança europeia. E aí ele coloca algumas coisas que pode ser colocado como verdades históricas, que é a questão dos norte-americanos, né, terem ajudado a defender ali na Segunda Guerra Mundial a Dinamarca e os demais países, né, contra os nazistas. Até porque a Alemanha chegou a tomar a Dinamarca, né, porque a Dinamarca, se você olhar no mapa, ela está acima da Alemanha e ela é uma pequena península ali em cima da Alemanha. Então, para quem olha
da Europa setentrional a Escandinávia, né? Então é uma pequena península ali e não tinha força contra o poderoso exército alemão da época, né? Porque eram tropas muito bem preparadas. E aí, segundo Donald Trump, naquele período os Estados Unidos já tinham tomado posse ali da Groenlândia como uma questão de defesa, só que devolveu para a Dinamarca pelos tratados que foram, né, feitos e pela boa conversa, pelo bom diálogo com a Europa. Ele até falou, né, que não deveria ter feito assim, porque a Dinamarca, segundo Donald Trump, tem investido menos do que prometeu que iria investir na Groenlândia. Groenlândia é uma ilha gigantesca, quase do tamanho da Austrália, é uma ilha maior do que muitos países da própria Europa, e é uma ilha quase que inabitada, né? Em torno de 56 mil pessoas vivem na Groenlândia, né? Então a Groenlândia realmente é um local, é uma terra muito vasta, muito grande, que praticamente ela é inabitada, né? Até porque quem mora ali são povos nativos dali, talvez. De fora, talvez existam muitos pesquisadores, não só da Dinamarca, mas de outros países europeus e dos Estados Unidos, e também já tem tropas norte-americanas também ali, bases americanas também na Groenlândia. Bem, o que aconteceu? O que podemos dizer, tirar dessa fala, desse discurso do Trump? É que essa situação com a Groenlândia, ela não se encerra por aqui. Eu acho que só está começando esse diálogo. Eu acho que ele tirou um pouco essa ideia de que poderia acontecer um conflito entre Estados Unidos e países europeus, né? Tanto que aquela questão de que a Europa estava investindo 800 bilhões, ou seja, investindo por quê? Será que teria um confronto armado, um confronto bélico? Então agora a gente está vendo que provavelmente não vai ter esse confronto. Mas a grande questão que está aí sendo colocada é que ele quer a Groenlândia. E aí ele agora colocou aqui, né, ele jogou na cara, podemos dizer assim, alguns pontos históricos, inclusive na Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos, ele ajudou os europeus, ajudou a Dinamarca, e ela agora quer a sua, digamos assim, a sua reciprocidade. Poxa, nós ajudamos historicamente vocês, nós somos parceiros históricos, por que vocês não vão nos ajudar em colocar um plano militar que vai ajudar não só os Estados Unidos, como a defesa ocidental? Então, tem todos esses pontos aqui que a gente pode juntar. Não sabemos no que vai dar isso. Como eu falei, a Europa, ela é um bloco... Eu nunca vi a Europa ser, principalmente pelos Estados Unidos e pelo resto do mundo até, a gente nunca viu a Europa ser afrontada, né, principalmente com relação à sua soberania ou à soberania de algum país que faz parte do bloco europeu. Pelo menos historicamente eu nunca vi nenhum país fora da Europa fazer isso com a Europa, com países do continente europeu, e agora nós estamos vendo isso acontecer pelos próprios Estados Unidos, que é, como o próprio Trump ele diz, um dos principais parceiros. Então, gente, eu acho que tem muita coisa para acontecer, muito diálogo agora. Eu acho que agora esse momento é um momento de diálogo entre esses países. Nós temos o Mark Rutte, né, que é o principal articulador ali de tudo isso que está sendo feito, né, por parte da Europa, e ele com certeza vai tentar dialogar de todas as formas com os Estados Unidos, com a Casa Branca. E agora a gente vai ver, já que não vai ter embate, né, ou melhor, combates entre essas potências, vamos ver o que o diálogo vai trazer nos próximos capítulos dessa novela que eu falei o nome ontem, né? Pela Conquista da Groenlândia. Eu acho que é esse nome que eu falei ontem, né? Então, gente, um forte abraço para todos. Fica aqui nesse canal que você vai saber tudo sobre esse e outros assuntos. Já falei, né? Vou falar aqui sobre política nacional, esse ano é ano de eleições. Vou falar aqui sobre muitos outros assuntos que são importantíssimos dentro do nosso cenário político e geopolítico, tá certo, gente? Um forte abraço e até a próxima.